Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar a série A Lei no Tempo do Fim. Nos vídeos anteriores, nós mostramos aqui várias passagens da Bíblia, do Novo Testamento, que mostram Jesus e os apóstolos defendendo a validade da lei de Deus. Essa ideia de que a lei de Deus foi abolida e Cristo pregou a lei de Deus na cruz, os 10 mandamentos, essa ideia não se sustenta pela Bíblia. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, tome um tempinho para assistir as partes anteriores para que você possa compreender melhor esta parte que nós vamos abordar agora. Nós vamos estudar um texto muito interessante que está lá em Efésios 2, verso 15. É um texto de difícil compreensão, mas quando nós analisamos o contexto da passagem e levamos em conta o relato bíblico como um todo, fica fácil de nós entendermos. Então lá Paulo escreveu assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. A versão que nós estamos usando é a Nova Almeida Atualizada. Bem, como eu disse, esse é um verso muito difícil de traduzir do original grego. Se você observar várias traduções e comparar traduções diferentes, você vai ver que existem várias diferenças na tradução, porque realmente é um texto muito difícil de traduzir, não é fácil. Porém, uma coisa que nós sabemos já de antemão é que Paulo não falou aqui, ele não quis dizer que os 10 mandamentos seriam abolidos, porque ele já falou, conforme vimos nos vídeos anteriores, ele falou em Romanos 6,15, Romanos 3,31 e também outras partes da Bíblia, nós vemos claramente que a lei de Deus é um reflexo do seu caráter, do próprio caráter de Deus. Então, como Deus nunca muda e Deus é eterno, a sua lei também não muda, a sua lei é eterna. Ela jamais poderá ser abolida. Então, o que Paulo quis dizer aqui em Efésios 2, verso 15? Vamos levar em conta, então, o contexto da passagem. Vamos ler um verso antes e um verso depois. Começando no verso 14, diz assim: Porque ele é a nossa paz, ele estava falando de Jesus, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Se nós observarmos bem aqui, nós já vamos perceber algumas coisas interessantes. Nesse capítulo, Paulo estava falando aos gentios e mostrando para eles que eles precisavam tanto de Cristo como os judeus também precisavam. E que foi graças ao sacrifício de Cristo que essa parede de separação que estava no meio, como diz o verso aqui, o original grego usa a palavra mesotoikon. Mesotoiko quer dizer aquilo que está no meio para separar. Essa parede de separação que havia entre judeus e gentios, essa inimizade foi derrubada por Cristo Jesus quando ele morreu na cruz. Nós sabemos que havia realmente uma inimizade, uma rixa muito grande entre judeus e gentios. Os judeus tinham orgulho de ser filhos de Abraão, de ter sido o povo escolhido de Deus, terem sido o povo escolhido, e eles manifestavam isso de forma assim orgulhosa. E esse orgulho era motivo de ressentimento por parte dos gentios. Inclusive, isso era visto muito no templo de Jerusalém. Aqui está uma maquete aproximada do templo de Jerusalém para nós termos uma ideia. Esse templo foi construído por Herodes e na época de Jesus ele praticamente estava pronto, faltava poucas coisas para acabar. E ele era uma, digamos assim, era a maior construção que havia em Jerusalém e era o orgulho da religião e da nação judaicas. Se você olhar atentamente aqui, você vai observar que dentro desses muros havia algumas estruturas. A primeira delas é um grande pátio externo, que vocês estão vendo aí dos dois lados,
esse pátio, conhecido como átrio, era o átrio dos gentios. Os gentios podiam entrar ali, mas eles tinham que ficar só nessa parte de fora. Eles não podiam entrar para dentro, para o interior do templo de Jerusalém. Se vocês observarem bem, nesse pátio externo aí, nesse átrio externo, existe uma parede ali, uma pequena elevação ali dentro, uma parede, que era o limite até onde os gentios poderiam ir. Eles não podiam passar essas paredes. Essa parede aí, ela tinha mais ou menos 1,40 m de altura e havia algumas aberturas no meio dessa parede para que os judeus pudessem passar por elas. Então os judeus podiam entrar e ir para lá para dentro do templo propriamente dito, né? Para o outro pátio interno que havia. E ali no pátio interno havia uma separação. As mulheres ficavam mais para fora, vocês estão vendo aí, tem o átrio das mulheres, e os homens podiam ir um pouco mais adentro ainda no templo, né? E somente os sacerdotes é que podiam passar realmente lá para o local onde tinha o altar de sacrifício e também entrar ali no lugar santo, e o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo. Então haviam demarcações claras de classes, né? E também de sexo. Bom, os gentios, eles podiam ficar só na parte de fora, nesse átrio externo aí. Nesse pátio externo era onde os cambistas também faziam comércio. Lembra aquela história dos evangelhos que diz que Jesus purificou o templo? Então, foi no pátio externo, aonde os gentios ficavam. Ali ficavam as mesas dos cambistas para trocar moedas, vender objetos e animais para sacrifícios. E Jesus, então, por 2 vezes fez a purificação do templo ali nesse lugar. Bom, nesse átrio, então, externo, os gentios poderiam entrar ali, mas não poderiam passar essa muretinha que vocês estão vendo aí, que ficava já do lado de fora, no pátio externo. Essa mureta, repito, tinha só 1,40 m de altura, e os arqueólogos descobriram uma placa, né, uma pedra em granito e com os dizeres em grego, que vocês estão vendo aí na tela, e essa placa foi descoberta exatamente ali no local onde estava o antigo templo de Jerusalém. E a inscrição em grego era um alerta, um aviso para que os gentios não ultrapassassem aquele pequeno muro, aquela mureta de 1,40 m de altura. Era o limite máximo que os gentios podiam entrar. Se eles passassem dali, eles seriam mortos pela lei dos judeus, porque segundo os judeus pensavam, os gentios não podiam entrar para dentro do templo, porque senão eles contaminariam o templo. Então havia aí várias normas, né, leis que foram criadas pelos rabinos durante muito tempo, leis principalmente envolvendo questões de contaminação. Os judeus não podiam entrar na casa dos gentios, não podiam comer com os gentios, e os gentios não podiam passar daquele limite ali, dentro do pátio externo do templo. Se eles passassem, eles corriam o risco de ser mortos ali. Era um aviso bem claro, né? Havia placas em latim e também em grego, né? E uma dessas placas foi descoberta aí pelos arqueólogos, mostrando como que eram as regras, né, na época dos judeus. Então, o texto de Paulo, de Efésios 2,15, e especialmente também no verso 14, que nós estávamos lendo, fala que essa parede de separação que havia no meio entre judeus e gentios foi derrubada por Cristo quando ele morreu. Então essa inimizade que havia entre eles, essa rixa, simplesmente era para deixar de existir, porque Cristo agora estava unindo tanto judeus como gentios num só corpo, o corpo da igreja, o corpo dos cristãos. E o texto diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Então aqui vejam, como eu disse, é muito difícil traduzir esse verso do original grego, porque ele não tem essa expressão que está nessa tradução aqui, Cristo aboliu a lei. Não tem essa expressão ali.
É uma expressão só. Diz que Jesus, né, fez dos dois povos um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a lei dos mandamentos em forma de ordenança. É uma coisa só. Não tem essa expressão Cristo aboliu. Então, essa tradução aqui da Nova Almeida Atualizada acrescentou essa expressão Cristo aboliu. Portanto, o que na verdade foi derrubado e foi abolido foi a inimizade que havia entre judeus e gentios, essa separação que havia por causa de ordenanças. E aqui a expressão ordenanças é muito interessante. Está escrito aí dogmazim. Dogmazim é, na verdade, o plural de dogma. Dogma quer dizer decreto e ordenança. Está aí na tela para você ver. Do grego dogma, decreto e ordenança. E todas as vezes que aparece no Novo Testamento dogma, e você tem aí as passagens na tela onde aparecem essa expressão, essa palavra, sempre está relacionada a ordenanças humanas. Portanto, o nosso texto, além de ele não dizer que a lei de Deus foi abolida, os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos nem são mencionados, na verdade, aqui no contexto da passagem. O contexto da passagem se refere à inimizade, né? à rixa que havia entre judeus e gentios, por causa das leis, dessas ordenanças que principalmente os rabinos tinham criado, né? Que criava essa separação tão grande entre eles. Os judeus olhavam para os gentios como se fossem pessoas de segunda categoria, eram impuros, como eles diziam. E isso, lógico, levantava o ódio até dos gentios para com eles também. Então, essa inimizade é que Paulo está dizendo que foi abolida na cruz, porque agora gentios e judeus podem se unir num corpo só, através do sacrifício de Jesus na cruz. E o que Cristo toda essa inimizade aí estava baseada em ordenanças. Então, como eu disse, a palavra ordenanças é a palavra dogma em grego, e ela sempre no Novo Testamento se refere a decretos e ordenanças humanos. Portanto, não pode estar em nenhum momento relacionada à lei de Deus, 10 mandamentos, porque no Novo Testamento só se refere a ordenanças humanas. Aqui, muito provavelmente, Paulo estava se referindo a esses decretos que os rabinos tinham feito, falando sobre essa questão de impureza, né, que estabelecia essas diferenças tão grandes entre judeus e gentios. Isso tudo foi abolido na cruz. É isso que Paulo está falando aqui. Portanto, esse texto não, em hipótese alguma, ele pode ser usado para dizer que os 10 mandamentos foram abolidos, né? Esta ideia antinomista, né, contrária à lei, contrária aos 10 mandamentos, não tem apoio aqui se nós examinarmos profundamente o texto que Paulo escreveu. Portanto, fica aqui mais uma vez o aviso e o alerta para a gente pesquisar mais a palavra de Deus, ler mais o contexto, pesquisar e comparar com outras passagens da Bíblia, para nós não tirarmos conclusões apressadas e equivocadas. E eu repito, esse texto realmente é um texto mais difícil, mais complexo, tanto é que muitos e muitos eruditos que tentaram, né, fazer a tradução desse verso na Bíblia, cada um tem colocado de uma maneira diferente, e é um verso que precisa ser olhado com muito carinho. Usando a regra de interpretação bíblica que os protestantes deixaram, né, na Reforma Protestante, nós não temos o que errar. Devemos usar as passagens claras para poder entender aquelas mais difíceis, e não o contrário. Então, como nós já vimos nos vídeos anteriores, existem muitas passagens claras no Novo Testamento falando sobre a validade dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Então, nós temos que usar essas passagens para tentar entender aquelas que apresentam um pouquinho mais de dificuldade. Que Deus abençoe você, que você aprenda cada vez mais e que o Espírito Santo conduza você no entendimento da palavra de Deus.